Neste vídeo, abordamos o encurtamento dos músculos e das fáscias. E os encurtamentos, será que existem mesmo? E se existirem, o que nos fazem? São perigosos? Como podemos resolver? Tudo isso será esclarecido. Existe uma certa incerteza entre as pessoas que tiveram contato com esse termo, porque ouvem isto, ouvem aquilo. Vamos esclarecer tudo isso hoje para que saibas com certeza do que se trata, o que isso faz contigo e como te podes libertar disso. O que precisamos esclarecer logo no início é a questão: existem encurtamentos dos músculos e fáscias de facto? E sou sempre a pessoa bastante pragmática, então coloco alguém deitado de bruços que já não seja muito jovem, talvez a partir dos 30 anos ou mais, e tento, enquanto está assim deitado, levar o seu calcanhar até as nádegas. A maioria das pessoas não consegue, vai parar algures no meio. Vou mostrar-te aqui. Em algum ponto a caminho do rabo, habitualmente aqui num ângulo de aproximadamente 90 graus, vais perceber que não consegues avançar mais. Agora, claro que se pode discutir por que não avançamos. Eu diria simplesmente que aqui à frente algo está curto demais. É por isso que não avança. É claro que ninguém vai usar um cutelo para cortar um músculo, separar fáscias ou recortar tendões, isso subentende-se naturalmente. E essas afirmações de quem diz que sim, isso é cientificamente claro, os músculos não podem encurtar. Ei, não se trata de ser picuinhas, trata-se de porque o calcanhar já não toca nas nádegas. Porque é uma razão para o desgaste do joelho. Chamamos isto de encurtamento. Se preferirem, coloquem isso entre aspas. Já sabemos exatamente do que se trata. O músculo está com muita tensão e por isso não cede. A fáscia está embaraçada, por isso não cede. Talvez a cápsula também tenha um papel, seja qual for o motivo, chamamos de encurtado, porque o caminho já não está lá. E se fizeres este teste com pessoas deitadas de barriga para baixo, com o calcanhar em direção ao glúteo, vais perceber que para alguns indivíduos há uma resistência bastante forte que aparece de forma repentina, quase sem aviso, onde a flexibilidade vai diminuindo gradualmente e depois já não existe. E para outros é um pouco mais suave. É mais como uma zona onde se torna cada vez mais difícil. Portanto, depende de como as fáscias e os músculos estão treinados. Mas o mais importante é que fica sempre mais curto. Agora queremos esclarecer a pergunta mais importante. Por que é que encolhemos afinal? Por que razão a tensão aumenta e a flexibilidade diminui cada vez mais? Olha, o nosso corpo tem imensas articulações, contando com as mais pequenas, são mais de 100. Cada uma destas articulações tem, portanto, um raio de movimento pré-definido. Vamos até a articulação da anca, para ilustrar este exemplo usando a articulação da anca como referência. Mas o que vamos mostrar aplica-se a todas as articulações do teu corpo. A articulação da anca está bem guiada, pois a cabeça encontra-se na cavidade e há uma orientação por ligamentos, que impedem certos movimentos. No entanto, existem mobilidades específicas que estão previstas. E se eu fizer assim, vem-te logo à cabeça: oh, mas eu não consigo fazer isso. Agora, a grande questão é, por que não consegues fazer isso? Já conseguiste porque quando acabaste de nascer, quando eras um bebê pequenino, eras tão flexível que te podiam mover para qualquer lado. Pudeste meter os teus grandes tendões do pé na boca e por aí fora. Sabes aquela lei use it or lose it? Isso aplica-se à força, aplica-se às estabilidades no corpo, aplica-se a tudo. Isso também se aplica à mobilidade. Usa os teus ângulos de movimento ou acabas por perdê-los. E agora entra em cena a palavra mágica entre aspas nas abreviações. Porque, se não fizeres isso durante um longo período de tempo, toda a tua estrutura envolvida acaba por se habituar completamente a essa nova realidade, a esta falta de uso. E a habituação já tínhamos descrito anteriormente. A tensão dos músculos ajusta-se aos ângulos correspondentes. E, além disso, a fáscia também se adapta, tal como naturalmente a cápsula também. E tudo isso no corpo aprende por si mesmo: oh, este ângulo já não é necessário para nós. Talvez ainda precisemos daquele outro ângulo, então daqui para frente o movimento torna-se mais complicado. E isso pode ser aplicado a qualquer articulação. No cotovelo, flexão completa, extensão completa. Mantenha o cotovelo congelado numa posição específica por 1, 2 ou 3 dias, talvez até uma semana inteira. Quem já teve de usar gesso percebe, sim, depois qualquer movimento é muito difícil. É exatamente a mesma coisa, só que com um pouco mais de diferença na intensidade. Isso significa que em cada articulação do corpo, essa adaptação realmente não se efetua de forma alguma. O ângulo de movimento utilizado
E agora torna-se difícil porque a nossa biologia está orientada de modo a que devemos usar os ângulos incorporados pela própria construção. Todo o resto não faria sentido algum. Portanto, o que está incorporado na anatomia tem obrigatoriamente de ser utilizado. Porque, se não for utilizado, temos esses efeitos de encurtamento e, simultaneamente com esses encurtamentos, aumenta a carga nas articulações. Por quê? No momento em que um movimento deve ocorrer, os agonistas, ou seja, os causadores de um movimento, ficam mais curtos e atrás tem de haver flexibilidade. Mas na área antagonista já não é possível ceder. Então a articulação fica mais sobrecarregada. Cada articulação carece de uma certa carga, pois precisa de ser orientada. Assim, o músculo que cede tem sempre que puxar um pouco ao contrário. Isso é fisiológico e parte da biologia. Contudo, se esse aumento ocorrer na camada facial, o que não pode ser diretamente controlado pelo cérebro, haverá um desgaste evidente, como se o travão de mão fosse puxado firmemente. Este é um exemplo maravilhoso que podes usar para compreender isso. Imagina que tens um motor com 100 cavalos de potência e puxas o travão de mão. Assim, uma parte desses 100 cavalos ficará retida na junta, ou seja, acabará por ficar presa na roda exatamente onde as pastilhas do travão de mão se tornam incandescentes. Para exagerar a mesma coisa, a energia que acaba por ficar retida, já que o músculo que cede não é tão flexível quanto deveria ser, é precisamente isso que provoca o desgaste que sofremos. E ele aumenta ainda mais, principalmente quando o músculo encarregado de ceder está menos inclinado a fazê-lo. Quanto mais inflexível ele se torna, pior fica toda a situação. E compreender isso, perceber esses processos que ocorrem no teu corpo, a maioria das pessoas não sabe disso. E é exatamente por isso que é extremamente importante partilhar este conhecimento com os outros. Por favor, partilha este vídeo através das tuas redes sociais e ajuda-nos a esclarecer melhor, porque as pessoas necessitam de facto de compreender melhor o que está verdadeiramente a passar-se no seu corpo. E então, como se isso por si só não fosse já preocupante o bastante, o que se passa no teu corpo sem dares por isso, surge ainda mais uma questão, no mínimo tão má ou potencialmente pior. Tens de saber que a cartilagem na tua articulação, que praticamente cobre as superfícies onde as superfícies articulares se tocam, refere-se à tua cartilagem articular. A cartilagem articular deve ser alimentada da mesma forma que todos os outros tecidos do teu corpo. A cartilagem não é abastecida por sangue, só bem no fundo, nas camadas superiores, de jeito nenhum. Ali permanece branco e não vermelho, o que é um claro sinal disso. Ele alimenta-se sendo pressionado, assim como uma esponja faz. Depois, os resíduos são eliminados. E então, quando é solto, volta a encher-se com o líquido na articulação, com o líquido sinovial, onde estão todas as proteínas dos quais se alimenta. É assim que a cartilagem se nutre, ou seja, é preciso pressionar e soltar repetidamente. Isso acontece automaticamente com o movimento. Mas agora imagina, se a articulação da anca, que é o caso de muitas pessoas na forma como vivem hoje em dia, só se move assim e um pouco assim ao caminhar, quase nenhum se estende para fora, quase nenhum se estende para dentro, exceto quando joga o futebol. Então há apenas muito pouco movimento, o que está relacionado, ou o que leva, melhor dizendo, a que as superfícies de contato da cartilagem, se isto aqui for a cavidade, e agora a cabeça da articulação entra aqui, normalmente daqui até aqui, ali é tudo pressionado uma vez e depois solto novamente. Se ele se mover apenas daqui até aqui, então as bordas, áreas das mãos, neste exemplo agora, já não são pressionadas e soltas. Isso significa que há uma espécie de fome de cartilagem. Na parte central, onde é tocado, ele acaba se desgastando devido à pressão excessiva, como já expliquei anteriormente. Onde ele já não é tocado, acaba por se desgastar devido à fome constante. Portanto, a cartilagem não tem realmente qualquer hipótese se não usarmos completamente o ângulo das nossas articulações. Recapitulando uma vez mais, de forma clara, a falta de uso dos ângulos designados resulta no encurtamento das estruturas ao redor da articulação, o que aumenta a pressão sobre as superfícies que têm contato direto entre si, porque o ângulo remanescente ainda está a ser usado aqui de alguma forma. E o segundo efeito, certas áreas da cartilagem já não são mais nutridas, porque já não são comprimidas nem aliviadas. E agora junta-se a dor. Essa, como já deves saber de outros vídeos, deve ser considerada independentemente da artrose
ou de outros danos que ocorreram. A dor está naturalmente presente ao mesmo tempo, e essa presença ocorre há muito tempo, muito antes de se manifestarem quaisquer danos mais significativos. Ele já estava antes porque quer evitá-los. Espero que, se me seguiste até aqui, faça sentido para ti quando te peço novamente que partilhes este conhecimento com os outros, para que todos fiquem sábios, todos saibam o que se passa nos seus corpos. E agora, claro, trata-se do que deves fazer para usar todos os ângulos. E somos especializados nisso. É exatamente isso que constitui a nossa terapia da dor. Restaurar os ângulos. Onde se tornou demasiado curto, volta a adicionar comprimento. Se ainda não te juntaste aos nossos seguidores, por favor, faz isso agora mesmo, para que no futuro possas ver imediatamente tudo o que temos de muito interessante para oferecer. Tchau, até a próxima!